Eu já havia visto Leão 14 antes, e o que senti não foi apenas uma impressão, foi o cheiro da cruz sobre ele. Numa visão estranha e silenciosa, Jesus me mostrou esse homem caminhando sem alarde, desafiando tudo o que o mundo esperava. Ele andava por corredores frios de pedra, com o peso de algo que ninguém parecia compreender. Suas vestes carregavam o cheiro das ovelhas, e sua alma suava sangue. Foi então que Jesus me disse: estou purificando a igreja. Este homem não agradará aos homens, mas agradará a mim. Se você, como eu, já se perguntou o que está acontecendo dentro da igreja, se já sentiu que tudo se tornou político demais, mundano demais, talvez Deus esteja sussurrando algo ao seu coração agora por meio deste testemunho. E se algo em você se agita ao ouvir essas palavras, apenas diga amém. Mas se ainda não souber o que pensar, tudo bem, eu entendo. Só peço que escute até o fim, porque talvez seja justamente isso. Apocalipse 9, o Getsêmani no Vaticano, o que você vem buscando há muito tempo. Meu nome é Irmã Maria Inês. Este ano completo, mais de 70 anos de vida, e mais de 50 deles vivi reclusa atrás dos muros de um convento nos arredores de Minnesota. Minha vida tem sido silêncio, oração e serviço, mas nos últimos tempos, algo começou a pesar dentro do meu coração. Uma inquietação sem nome, uma dor real. Dói ver a fé ser tratada como um protocolo vazio. Dói ver pastores que não pastoreiam, que se perdem, que hesitam, que cedem. Há coisas que nem ouso colocar em palavras, mas Deus sabe. Ele tudo vê. Lembro que naquele dia eu tinha acabado de molhar alguns canteiros de mostarda. Estava ali, com a enxada ainda nas mãos, quando senti uma dor forte no peito. Ela se espalhou pelas costas e subiu pelo pescoço. Não consegui gritar. Apenas apoiei a mão no cabo da enxada antes que minhas pernas cedessem. Ouvi alguém me chamar pelo nome, e depois silêncio. Tudo escureceu. Quando abri os olhos, percebi que não estava mais no meu corpo. Vi meu corpo caído no chão. Vi minhas irmãs correndo. Ouvi seus gritos aflitos, mas eu flutuava, leve como neblina, e não senti medo. Pelo contrário, senti alívio, uma paz profunda, como se, enfim, eu tivesse sido libertada de um peso antigo. Fui levada por um espaço que não sei descrever. Não era o céu de nuvens brancas e harpas como a gente imagina. Era um lugar cheio de luz, mas não ofuscava. Era uma presença, uma força viva que eu não conseguia ver com nitidez, mas sabia, com certeza absoluta, que era Deus. E então, ele apareceu. Não sei por onde começar, mas se eu lhe disser que vi Jesus, por favor, não ache que estou falando em símbolos. Eu o vi de verdade. Não em pinturas nem visões interiores. Eu estava diante dele. Ele não falou comigo com palavras, mas com todo o seu ser. Ele apareceu envolto em luz, mas não estava escondido nela. Era como se a luz nascesse dele, alto, imponente e ao mesmo tempo tão sereno que não causava medo algum. Quando olhei em seus olhos, caí de joelhos. Não por dor, mas porque senti que ele sabia tudo sobre mim. Cada segundo vivido, cada palavra impensada, cada gesto pequeno que eu achava insignificante, ele conhecia tudo e mesmo assim me amava. Então, ele estendeu a mão. Um gesto suave, mas que envolveu toda a minha alma como um abraço eterno. Eu não ouvi sua voz como ouvimos aqui, mas cada pensamento e sentimento dele fluía dentro de mim como um rio tranquilo. Ele me disse: Maria, ainda não é hora de voltar. Preciso que você faça algo por mim. Tremi, não de medo, mas de humildade. Como eu, tão pequena, poderia fazer algo para o Senhor? Mas ele sorriu. Quero te mostrar o que muitos ainda não viram. Você verá com os olhos do céu os meus filhos dentro da minha igreja. E depois vai contar a história deles, sem tirar, sem acrescentar. Abaixei a cabeça em silêncio. Ele então colocou a mão sobre a minha testa. E naquele instante, uma visão começou a se revelar. Algo que nunca imaginei ver. Ainda vou compartilhar isso com você, mas agora só quero te perguntar uma coisa. Se algum dia você se sentiu indigno, não amado ou incompreendido, permita que esse amor te abrace, assim como ele me abraçou. E se esse sentimento tocou seu coração, apenas sinta. Não precisa provar nada. Deus vê. Não sei explicar porque vejo tudo com tanta clareza. É como se eu estivesse sendo levada a um tempo que nunca vivi, mas que parece mais real do que qualquer memória. Tão real que quase sinto o cheiro de livros antigos e o calor suave de uma vela acesa num canto. Eu não estava em um lugar físico. Era como se existisse fora do tempo, ao lado de Jesus, que começou a me mostrar algo especial.
o primeiro vislumbre sobre uma criança que ele chamou de o escolhido. Naquele momento, vi uma sala de aula simples surgir diante de mim. Uma mesa longa de madeira escura, cadeiras gastas que guardavam cicatrizes do tempo e a luz entrando suavemente pela janela alta. O chão frio de pedra cinzenta refletia uma simplicidade quase sagrada. Nada ali lembrava luxo ou ostentação, apenas um silêncio denso, uma atmosfera de recolhimento e algo difícil de explicar, como se o tempo tivesse parado. À frente, um jovem permanecia em silêncio, cabelos curtos e escuros, corpo alto, magro mas firme, e um semblante que carregava mais do que apenas concentração. Ele escutava atentamente o professor idoso que lia as escrituras de um púlpito de madeira. A passagem daquele dia falava de Jó, o justo que sofreu. A voz do professor era firme, tecendo explicações sobre as camadas do texto, mergulhando na teologia com precisão. Mas havia algo diferente naquele jovem. Observei melhor. Aqueles olhos não estavam apenas ouvindo. Eles pareciam atravessar as palavras. Carregavam uma inquietação distante, um anseio sem nome. E foi então que, com a ajuda da luz que vinha do ser ao meu lado, vi com clareza. Dentro dele havia um mar revolto. Não era dúvida, tampouco frieza ou ceticismo. Era uma dor santa. Um sofrimento que queria compreender. Não por curiosidade teórica, mas porque o coração dele já se comovia com a dor alheia, sobretudo com aquela dor que ninguém entende, a dor que parece não ter sentido, a dor abandonada. Olhei para Jesus. Ele não me olhava, mas fixava o jovem com os olhos de um pai que enxerga em silêncio o despertar do filho mais velho para algo grandioso. Então ele disse com ternura: "Está vendo? Desde o princípio, a semente da compaixão e o desejo de entender a cruz já estavam nele." Senti um nó na garganta. Meus olhos arderam. E ele continuou, com uma voz que parecia brotar da rocha: "O mundo se encanta com a inteligência, mas eu procuro o coração que se parte por compaixão. São aqueles que permitem que o coração sofra com a dor dos outros que conseguem carregar a cruz, não com força, mas com amor." Naquele instante, compreendi. Bem ali onde tudo parecia racional demais, dentro de uma sala de aula de teologia, Deus plantava em silêncio uma semente divina. A imagem começou a se desvanecer. Mal tive tempo de respirar e a luz mudou de novo. Vi outro lugar, uma capela pequena, extremamente simples. As paredes eram de tijolos brutos, sem reboco. Uma cruz de madeira antiga pendia na parede de pedra. A única luz vinha de uma pequena vela, diante da imagem da Virgem Maria. E ali, sozinho, de joelhos, estava o mesmo jovem. Agora eu sabia com certeza, ele seria o próximo Papa. Ele apenas permanecia ajoelhado ali, a cabeça inclinada, as duas mãos cerradas diante do peito, como quem segurava algo muito mais pesado do que o próprio corpo. E aos poucos, ele parecia se dissolver no silêncio ao redor. Mas aquele silêncio não era vazio. Havia algo ali que vibrava, não nos ouvidos, mas no íntimo da alma. Era como se houvesse uma conversa silenciosa, profunda, entre uma alma sedenta e um Deus escondido. Jesus se inclinou levemente em minha direção e sussurrou: "Muitos buscam força no saber ou no discurso, mas eu encontro poder na fraqueza que é entregue aos meus pés." Ele olhou para o jovem que ainda permanecia imóvel, ajoelhado, e completou: "Esses momentos de solidão não são fuga, são alicerce. O verdadeiro zelo pela fé não grita. Ele se esconde no silêncio e na oração." Olhei para trás e meu coração se apertou. Lembrei de tantas noites em claro, ajoelhada também numa capela, carregando dúvidas e angústias. E nunca imaginei que aqueles instantes, que pareciam tão pequenos, talvez tivessem sido o solo onde Deus construía em segredo uma missão grande. Tornei a olhar para aquele jovem. Ainda era um estudante, ainda sem nome, sem título. Mas na luz de Deus, eu via com clareza, atrás daquela figura solitária, havia um caminho aberto, conduzindo direto à cruz. Aquilo não era só a preparação para o sacerdócio, era uma lapidação para alguém que um dia precisaria carregar o peso da igreja inteira nos ombros. A cena mudou outra vez, e o tempo passou mais rápido. Diante de mim, agora estava um jovem padre, o mesmo menino da sala simples, agora revestido com as vestes sacerdotais. O olhar era o mesmo, sereno, mas profundamente atento. Ele estava em um cômodo modesto, iluminado apenas pela luz suave que entrava pela janela.
E naquele contraste entre a claridade da missão e a sombra das escolhas, ele parecia dividido. Com uma das mãos tocava um pequeno mapa e os olhos mergulhados num conflito interior profundo. De um lado, as promessas doces de prestígio, de reconhecimento dentro da estrutura da igreja. Do outro, os gritos abafados dos pobres, esquecidos nas margens do mundo. As almas esquecidas, escondidas nas sombras da sociedade, pareciam gritar em silêncio naquela cena. E aquele contraste entre a dor invisível dos marginalizados e o dilema de quem poderia escolher outro caminho me atravessava por inteiro, como se cada célula do meu corpo sentisse esse peso. Foi então que Jesus apareceu. Sua voz era suave, mas ressoava com uma profundidade que me tocou a alma. O mundo chama isso de perda de oportunidade. Às vezes, até a minha igreja vê assim, como se fosse um sacrifício, mas no reino dos céus, essa escolha é um ato de humildade. Ele falava com firmeza e ternura. Uma vocação verdadeira não é escada de prestígio, é descida. É vir ao meu encontro entre os mais pequenos. E naquele instante, vi a paz envolvendo aquele jovem, como se todos os seus conflitos tivessem sido dissolvidos por uma certeza sagrada. Um coração que havia aceitado trilhar o caminho da cruz como o bom pastor. De repente, a cena mudou. Fui levada a uma terra áspera, coberta de poeira. As casas estavam feridas, com marcas profundas de guerra nas paredes rachadas. E ali, em meio àquele cenário sofrido, o mesmo jovem, já padre, não era mais o teólogo de semblante austero, mas alguém que fazia parte daquele povo sofrido. Vi quando ele se ajoelhou para lavar os pés de um leproso. Suas mãos tremiam, mas estavam repletas de amor. Ele abraçava os esquecidos, escutava suas histórias de dor, dividia pequenos pedaços de pão com os famintos. O suor, a poeira e as lágrimas daquele povo pareciam ter se entranhado em sua pele, misturado ao seu fôlego, ao seu ritmo de vida. Jesus então disse com doçura: essa é a verdadeira escola dele, o seminário da cruz. Suas lições não vieram dos livros, mas dessa entrega viva. Ele não apenas citava os profetas, ele os encarnava. Foi nesse chão que ele aprendeu o cheiro das ovelhas, o cheiro da humanidade real. Muitos falam sobre os pobres, poucos vivem com eles. E foi ali que tudo se tornou claro. A diferença entre pregar e viver o Evangelho é muito maior do que imaginamos. O silêncio dos dias difíceis, a solidão dos que doam a vida em segredo, tudo isso formou a base sólida de uma missão que ainda estava por vir. Uma missão que não ensinaria apenas com palavras, mas com presença. Uma missão feita para os pequenos, com os pequenos. E então a luz me envolveu novamente. Voltei ao tempo presente. Mas me lembro como se fosse agora. Eu estava ao lado de Jesus, mas também dentro da cena, no coração do conclave, naquela sala imensa e solene, onde a luz tremeluzente das velas mal iluminava os rostos, e onde uma presença divina, silenciosa, mas irresistível, começava a fazer seu chamado. A sala parecia suspensa por um silêncio sagrado. A atmosfera estava carregada de algo invisível, quase palpável, como se cada suspiro estivesse contido em oração. Vi os cardeais ajoelhados, rostos marcados por anos de fé e esperança, e, em alguns, um conflito interior silencioso. Vozes sussurravam nomes, intercaladas por silêncios pesados. Não era a ausência de cálculo humano, mas algo muito maior se movia ali. Havia um sopro suave, invisível, percorrendo aquele lugar, o Espírito Santo passando entre eles como um rio oculto. E então, chegou o momento. Seu nome foi chamado. Por um instante, congelei. Não por surpresa, mas pela forma como tudo se desenrolava, completamente alheia à lógica do mundo. Não foi o cardeal famoso, nem o que aparecia nos jornais, tampouco o apoiado por alianças poderosas. Foi você, o mesmo que eu havia visto em visões, o que trocou os holofotes pelo pó das estradas esquecidas, o que tocou corpos feridos, cheios de dor, e permaneceu entre os que ninguém lembra. Lembro de vê-lo sentado em silêncio, entre os demais. E quando anunciaram seu nome, não houve abaixar de cabeça, nem sorrisos, nem reações emocionadas, nenhuma lágrima, nenhum tremor, apenas um silêncio estranho, como se o ruído do mundo inteiro tivesse cessado por um instante. Seu olhar estava fixo no altar, onde repousava a Eucaristia, e era como se naquele momento você não ouvisse mais vozes humanas, mas sim o chamado direto de Deus Pai.
Jesus estava ao meu lado. Não precisou apontar nem explicar. Com uma doçura que só ele tem, disse: "Isso não é uma estratégia humana, é o sopro do Espírito, livre, misterioso." E continuou: "O mundo analisa poder, alianças, política, mas eu escolho os fracos, os escondidos, para revelar a minha força. Este fardo não é glória terrena, é a cruz que lhe é dada. Eu o preparei no silêncio. Agora coloco-o no centro da tempestade." Senti um arrepio, o centro da tempestade. Vi o que está à sua frente, as visões ainda não escritas, os ventos que já rondam a igreja, e entendi por que aquele silêncio profundo no momento da escolha era tão necessário. Ele não era vazio, era uma resposta, e era sagrado. Você não recebeu aquilo como um prêmio, não enxergava aquele momento como uma elevação a um trono. Aos olhos calmos do Senhor, eu via um pastor sendo confiado a um rebanho ferido, um padre pobre, vindo de uma terra esquecida, agora colocado numa posição de grande poder, não para exercer autoridade, mas para abraçar a cruz em nome de todo o povo de Deus. Naquele instante, meus olhos deixaram de ver como olhos humanos. Passei a enxergar o que não se vê com a visão comum. Por trás daquele manto branco simples, havia feridas ainda abertas, feridas de quem enterrou pessoas sem caixão, feridas de noites sem dormir, por causa do choro interminável de uma criança faminta, feridas dos gritos, das decepções, dos desesperos das almas abandonadas. E todas essas feridas estavam se transformando nas marcas sagradas de sua alma, a alma de um futuro papa, mas com o coração de um padre de rua. Virei para Jesus e só consegui perguntar: "O Senhor já sabia?" Ele sorriu, e o olhar dele se aprofundou como um poço sem fim. Nós não apenas sabíamos, nós escolhemos, e ainda estamos escolhendo. Até hoje, continuo preferindo aquilo que o mundo despreza. Entendi então que aquele voto não começou no conclave. Começou lá atrás, quando você enxugou sangue numa cidade esquecida. Começou no dia em que você disse sim a uma vida que o mundo rotula como fracasso. Começou nas noites escuras, sem energia elétrica, sem água limpa, com nada além da presença de Deus e da dor de um povo cansado. É exatamente nesses lugares onde ninguém quer olhar que os olhos de Deus se detêm com mais ternura. Já pensou que, às vezes, um papa não se forma nas universidades pontifícias, nem nas salas iluminadas do Vaticano, mas em quartos escuros, sem cama, onde se ouvem os gemidos dos que estão partindo? Já pensou que o peso que Deus entrega não vem em forma de coroa dourada, mas como uma viga áspera de madeira que pressiona ombros já magros de tanto amar? Se algum dia você duvidou que Deus ainda escolhe no meio deste mundo tão confuso, escute. Às vezes, sua voz não ecoa nos sinos das igrejas, mas nos olhos de um pastor curvado em oração no meio da tempestade. E naquele momento, eu soube. Ele estava pronto. E você? Está pronto para entrar nessa tempestade com ele? Está disposto a ser esquecido pelo mundo para se tornar inesquecível aos olhos do reino dos céus? Se estiver, diga apenas: "Sim, Senhor." Eu mal tinha me recuperado da visão anterior, quando outro feixe de luz me envolveu e me levou para uma nova cena. Diante de mim, agora, estava a famosa sacada da Basílica de São Pedro. Naquele instante eu soube, era o momento que o mundo inteiro aguardava após cada conclave. A praça diante da Basílica de São Pedro parecia um mar humano em movimento. Havia gritos de alegria entrecortados por silêncios que pareciam suspensos no ar. Os flashes piscavam sem parar e os rostos voltados para cima estavam cheios de esperança e expectativa. Mas toda aquela agitação parecia se dissolver diante de um único instante. A porta da sacada se abriu e ele surgiu, o novo Papa. Vestia uma túnica branca simples, com um semblante sereno e gestos humildes. Era isso que os olhos podiam ver, mas eu enxergava além. Por uma graça que só Jesus pode conceder, eu via o olhar dele. Não era o olhar de um vitorioso, nem o de um homem que acabava de assumir o poder. Não havia nele traço algum de estratégia ou celebração. Era um olhar carregado de reverência e peso, como se, naquele momento, ele estivesse carregando nos ombros o sofrimento de toda a humanidade. Jesus estava ao meu lado, e sua voz chegou suave, mas firme. Eles veem um Papa. Eu vejo um filho sendo levado ao Gólgota da história. Um calafrio me percorreu. Cada palavra de Jesus atravessava meu coração como uma flecha. Ele não olhava de cima,
como um rei que observa seus súditos. Ele olhava para cada pessoa daquela multidão como se fossem histórias vivas. Eu podia ver com clareza que dentro de sua alma ainda morava o rosto da viúva pobre que ele acolhera num campo de refugiados. Os olhos assustados de uma criança abusada. As mãos trêmulas de um prisioneiro arrependido. Cada alma que ele havia tocado, ele agora trazia dentro de si. E tudo aquilo se transformava diante dos meus olhos num fardo sagrado. O fardo que ele assumia naquela sacada. Jesus então sussurrou: esse olhar não é de um governante, é de um pastor que sabe que também é cordeiro. Senti uma emoção sagrada se espalhar por todo o meu corpo, como se quisesse me colocar de joelhos ali mesmo, no meio daquela visão. E compreendi que aquele arrepio não vinha da grandeza externa da cena, mas de uma verdade muito maior sendo revelada. A missão papal não é um título, é um chamado que só pode ser respondido com amor sacrificado. A missão não era o trono, era a cruz. E foi isso que o Senhor continuou dizendo: aquele arrepio sagrado que você sentiu é a verdade. Este papado não será fácil, será um chamado à purificação, um convite para retornar ao alicerce da minha dor. E eu entendi. Entendi porque Deus me permitiu ver aquele olhar, porque ali havia renúncia, um coração de pastor que tremia por saber que estava entrando no sofrimento, não por si mesmo, mas pelo rebanho. E no meio da multidão eufórica, entre flashes de câmeras e aplausos festivos, só eu, com os olhos bem abertos, conseguia enxergar uma única coisa com clareza. Ele estava começando o caminho para o Calvário, não por glória, mas por amor, não para ser servido, mas para se ajoelhar e lavar os pés do mundo. Sussurrei a Deus em pensamento: Senhor, dá força a ele, protege esses ombros, pois vejo que a cruz é pesada. Não foi preciso dizer mais nada. O olhar do novo Papa era sereno, profundo e carregado. Dizia muito. Era o olhar de quem sabe que daquele dia em diante não viveria mais para si mesmo, mas para cada alma amada por Deus. E chorei, não por comoção, mas porque vi um amor tão imenso, aquele tipo de amor que o mundo raramente reconhece, distraído que está com poder e vaidade. A visão se desenrolou como um filme acelerado. Imagens que se conectavam sem ordem lógica, mas carregadas de uma emoção contínua que apertava o coração. Vi aquele Papa em lugares que o mundo costuma esquecer de propósito. Nada de praças grandiosas, nem câmeras internacionais, nem fileiras de assentos revestidos em vermelho. Havia apenas um corredor estreito com cheiro de mofo de prisão, um campo de refugiados abafado à beira da guerra, um hospital velho onde pacientes sem nome esperavam os últimos dias. Cada cena surgia por breves segundos, mas cada uma delas me puxava com força. Ele não levava discursos, não havia fanfarra, ninguém o anunciava com pompa. Ele apenas aparecia, se sentava, permanecia em silêncio e estava presente. Lavava os pés de um prisioneiro que tremia de medo e vergonha. Abraçava uma criança refugiada, frágil como um sopro, e com um homem morrendo de AIDS, segurava a mão até o último suspiro sem soltá-la. Não pregava, não ensinava, ele simplesmente estava. Olhei para Jesus, maravilhada e comovida, como uma criança que pela primeira vez compreende a profundidade de um gesto simples. Jesus sorriu e então disse: esta é a minha verdadeira doutrina. Quando o mundo exige estratégias, fórmulas e grandes declarações, eu ajo com mãos que servem, com uma presença que ama em silêncio. Fiquei em silêncio, tocada profundamente num mundo saturado de palavras vazias. A voz do Senhor corria dentro de mim como um rio de água viva, revelando com suavidade aquilo que tantos já esqueceram. A verdadeira autoridade não está na arte de convencer, mas na capacidade de sentir profundamente a dor do outro e se doar sem esperar nada em troca. O olhar de Jesus se voltou com ternura para o Papa, e eu percebi que ele compreendia algo essencial. O mundo de hoje não clama por teorias, mas por alimento espiritual verdadeiro, algo que toque a alma e a transforme. Quando um pastor oferece a própria vida por meio de gestos concretos, o Evangelho deixa de ser palavra e se torna carne viva. Vi isso em cada cena, não como alguém que fala sobre o Evangelho, mas como alguém que se torna o próprio Evangelho, caminhando entre terras esquecidas. Os olhares voltados para ele vinham cheios de dúvida, às vezes de hostilidade, mas pouco a pouco se transformavam, amoleciam, choravam e, por fim, silenciavam num reconhecimento íntimo.
E foi ali nas coisas pequenas. Um abraço, uma pergunta sincera, um silêncio que escuta, que o Evangelho tomava forma real. Olhei para ele e entendi. Ele não anunciava o Evangelho. Ele era o Evangelho. A última cena dessa visão foi a de sua partida silenciosa de um campo de refugiados. Ninguém veio se despedir. Ninguém acenou. Só uma criança correu atrás dele. Agarrou sua camisa e perguntou: "O senhor vai voltar, padre?" Ele se abaixou, afagou os cabelos da criança e, com os olhos cheios de lágrimas, não prometeu nada, não fez discursos. Apenas lançou um olhar que dizia tudo, que alcançava a alma. E ali eu entendi. Mesmo que ele nunca voltasse em corpo, tinha deixado ali o seu coração de pastor. Meu amigo, já parou para pensar que o Evangelho não é uma doutrina seca, mas um corpo vivo que pode te abraçar no meio do deserto da vida? Já se perguntou se teria coragem não só de pregar, mas de se tornar o Evangelho, encarnado em lugares que o mundo evita? Ele teve. E cada passo dele foi uma pregação sem palavras, ressoando nas profundezas da alma humana. E na próxima visão, tudo mudou. O cenário recuou, como se fosse sugado para dentro de corredores estreitos, salas de paredes espessas e luz fraca, e algo novo começava a se revelar. Vi cardeais, bispos, sacerdotes respeitados e até alguns leigos eruditos reunidos em uma sala reservada. Ninguém gritava, ninguém o atacava diretamente. Não havia condenações públicas, mas bastava ouvir os tons das vozes, perceber os olhares trocados em silêncio para sentir uma onda de dúvida pairando no ar. Não o enfrentavam com argumentos diretos, mas com insinuações, com gestos sutis, com aquela postura de quem considera o estilo dele estranho, desconfortável, talvez até perigoso demais para a tradição. Falavam sobre prudência pastoral, fidelidade às raízes da igreja, sobre a estabilidade que se deve manter. Mas por trás de todas aquelas palavras, era fácil perceber outra coisa: o medo de perder espaço, influência, controle. Ele permaneceu calado, sentado, sem rebater, sem tentar agradar. Apenas escutava. Dentro dele não havia raiva, havia uma tristeza profunda. E foi aí que a visão me mostrou o que só o Senhor poderia revelar: a alma solitária de um pastor, julgado e duvidado por aqueles que, um dia, estiveram ao seu lado. Com a garganta apertada, olhei para Deus e pensei: como alguém consegue suportar tanta oposição vinda de dentro? Do próprio lar espiritual? Ele me devolveu o olhar com uma expressão que misturava dor e firmeza. A cruz não vem apenas de fora. Às vezes vem da minha própria casa. E essa, meu filho, é a mais difícil de todas. Entendi naquele momento que nada dilacera mais o coração de um pastor do que ser incompreendido por suas próprias ovelhas, ser questionado pelos irmãos de fé por viver de um jeito diferente, por não se adequar ao caminho conhecido. Mas ele não revidou, escolheu outro caminho. Voltei a vê-lo, ajoelhado diante da Eucaristia. Nenhuma queixa, nenhum lamento, apenas um silêncio carregado de lágrimas e oração. Não procurou alianças políticas, buscou Deus. E foi dessa entrega que brotou uma força extraordinária, não uma força humana, mas o poder que nasce do sacrifício. E o Senhor disse com voz mansa: Ele não tenta agradar extremos, ele busca agradar ao meu Pai. E essa fidelidade tem um preço: ser mal compreendido por aqueles que deveriam apoiá-lo. Inclinei a cabeça, tocada por algo que me deixava sem palavras. Era evidente, ele não era fraco, mesmo carregando uma solidão imensa por dentro. Era justamente na aceitação silenciosa dessa cruz interior que ele se tornava mais forte do que nunca, não por seu poder, mas pela comunhão profunda com aquele que também foi rejeitado pelos seus. E então Deus concluiu com uma frase que fez meu coração parar por um instante. É nessa solidão que ele aprende de onde vem a verdadeira força, não das alianças humanas, mas da comunhão comigo, na dor. E você? Já sentiu isso também? Você já se sentiu sozinho, mesmo cercado por amigos? Já quis desistir por causa das críticas veladas que se escondem sob o disfarce da santidade? Você, o escolhido, conhece essa realidade todos os dias. E mesmo assim, não reagiu como o mundo esperava. Você escolheu abraçar a cruz. Esse é o caminho do amor verdadeiro. Foi o caminho que o próprio Jesus trilhou. A visão seguinte me levou às profundezas escuras do Vaticano, um lugar onde todas as luzes haviam se apagado, exceto uma tênue claridade que escapava por uma porta entreaberta.
Não se ouvia passos, sinos, nem ritos litúrgicos, apenas o silêncio, quebrado pelo som invisível de uma alma em oração. Um quarto simples. Na parede, uma estátua de Cristo crucificado. E diante dela, ajoelhado com a cabeça baixa, estava ele, o Papa Leão. Ali naquele espaço que era ao mesmo tempo sagrado e sufocante, eu sentia a presença do Senhor, como se o próprio ar estivesse impregnado de dor silenciosa. Não havia lágrimas visíveis, mas seu coração sangrava em silêncio. Cada oração parecia um grito mudo, carregado de angústia. Os ombros dele estavam curvados, não pelo tempo, mas pelo peso de bilhões de almas. Uma igreja dividida entre extremos, esperança e desilusão. Ele não gritava, mas por dentro lutava entre a luz e a escuridão. Como Jesus no Getsêmani, ele murmurava em espírito: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Foi então que ouvi a voz de Jesus em meu coração, clara como se ele estivesse ao meu lado. Eles veem o símbolo do poder. Eu vejo uma alma que sua sangue sob o peso do chamado. Não há ministério verdadeiro em minha igreja, especialmente no de Pedro, que não passe pelo Getsêmani, e entendi. A perseverança dele não vinha da força humana, mas do sopro contínuo da oração, de uma união íntima com Cristo nas trevas. É esse mistério que o sustenta quando tudo ao redor desmorona. Eu não sabia o que doía mais, a solidão profunda que ele carregava ou a persistência silenciosa que ninguém enxergava. Porque ninguém imagina que, dentro das paredes majestosas de pedra do Vaticano, há um homem que vive o Getsêmani a cada noite. Não traído por soldados, mas esmagado pelo silêncio de padres, bispos e fiéis perdidos. E mesmo assim ele não caiu, não reclamou, apenas continuou a orar, como um sopro, como um fio de vida, um fôlego silencioso que impedia um navio inteiro de afundar em plena tempestade. Depois disso, o tempo se perdeu. Não sei dizer se era presente ou futuro. Vi o Papa Leão já mais velho. As mãos tremiam levemente enquanto erguia a Eucaristia, mas o olhar ainda ardia com a mesma intensidade de antes. Ele já não falava com a mesma força, nem caminhava com tanta firmeza, mas o coração continuava firme, como um farol no meio do mar escuro. Eu o via oferecendo a comunhão com respeito absoluto, mas via algo além do gesto, uma alma que se entregava como sacrifício vivo, pouco a pouco, dia após dia, até não restar nada que lhe pertencesse. Ele não oferecia o sacramento como um simples ritual, ele se tornara parte dele. Cada renúncia silenciosa, cada perdão escondido, cada vez que escolheu o silêncio em vez da resposta, tudo isso eram sementes lançadas no solo da eternidade. E então, eu vi a luz. Não era um clarão, mas uma luz mansa que o envolvia, como se dissesse, sem palavras, você terminou sua missão. Ninguém chamou aquilo de vitória. Não houve festa, mas eu sabia. Ele tinha cumprido seu propósito, não por ter reformado todas as estruturas, não por ter sido aclamado, mas por ter sido fiel até o fim. Naquele momento, Jesus disse com a voz serena e imensa: o mundo o julgará por critérios passageiros, mas no reino dos céus, o que permanece é a fidelidade e o amor que o moveram. A vida de um verdadeiro pastor já não pertence a si, ela foi dada a mim e às almas, e tudo o que é dado no reino jamais se perde. O maior espanto não estava no que ele disse ou fez, mas na verdade sobre quem ele se tornou e sobre a fidelidade de Deus, mesmo nos tempos mais difíceis da igreja. Eu não olhava mais para o Papa Leão XIV com olhos humanos. Eu via nele um reflexo de Cristo, quem já foi incompreendido, quem enfrentou resistências, quem passou pelo próprio Getsêmani, quem se consumiu por inteiro e venceu não pela glória, mas pela fidelidade silenciosa até o fim. Esse é o verdadeiro triunfo. Quando a visão se encerrou, eu apenas permanecia em silêncio. O coração não tremia de medo, mas de comoção. Entendi naquele instante que por trás de cada crise, de cada divisão e de toda instabilidade dentro da igreja, ainda existem almas que escolhem viver como velas silenciosas, queimando devagar até o último fio de cera. E aquele velho Papa frágil, que o mundo talvez enxergue como irrelevante, foi para mim a chama mais forte que já presenciei. Você já pensou em rezar por aqueles que o mundo inteiro considera fortes, mas que estão ajoelhados sozinhos na escuridão? Se puder, reserve hoje um instante. Peça a Deus que te mostre a beleza escondida de uma vida que suporta tudo com fidelidade,
mesmo quando ninguém vê, ninguém aplaude e ninguém entende. Porque no reino dos céus, isso é a verdadeira vitória. Não sei exatamente o que me levou até aquele momento, nenhum sinal, nenhuma preparação. Só me lembro que logo depois da 10ª visão, quando a luz sagrada se apagou dentro de mim, algo me arrancou daquele lugar de paz. Foi como ser puxada de um oceano calmo e lançada de volta a um chão frio e áspero. Eu não queria voltar, para ser sincera, não queria mesmo. Mas naquele instante soube que a escolha não era minha. Senti minha alma sendo puxada de volta ao corpo. Um movimento impossível de resistir, rápido, forte, como se o universo inteiro respirasse fundo e então me devolvesse ao chão. Voltei. Pela primeira vez, senti novamente meu corpo após a morte. E foi dor, uma dor difusa que se espalhava pelos músculos, como se meu corpo tivesse sido esquecido debaixo de uma pedra por anos. Meus olhos abriram-se devagar. Tudo era turvo. Vi um rosto conhecido, muito próximo. Era a irmã Marie. Os olhos dela estavam vermelhos, como se tivesse chorado por muito tempo. Ouvi soluços suaves ao pé do meu ouvido. Meu nome sendo repetido. Queria responder, queria mesmo, mas minha garganta estava seca. Consegui apenas mover um dedo, e os olhos dela se encheram de lágrimas imediatamente. A sala girava em confusão. O som do médico, dos aparelhos, das pessoas correndo para chamar outras. Ainda não consigo falar, mas voltei. A recuperação é lenta. A cada dia, sento um pouco mais. A cada semana, dou alguns passos a mais no corredor do mosteiro. Mas o que mais me intriga não é o corpo frágil. É essa estranha sensação de que eu já não pertenço totalmente aqui. Vejo tudo como se houvesse duas camadas de realidade. Uma física e outra mais profunda, onde tudo tem voz. Olho para a cruz na parede e meu coração aperta. Não pelo objeto em si, mas porque me lembro do olhar do Senhor quando me mostrou o Getsemane escondido dentro do palácio. Lembro de cada palavra, de cada lágrima sagrada. Ninguém me perguntou o que vivi. Talvez as irmãs pensem que estive em coma, ou talvez acham que foi efeito da anestesia. Pode ser que Deus mesmo tenha lhes fechado os olhos, porque eu sei que ainda não é hora de contar. Não porque quero esconder, mas porque simplesmente não existem palavras humanas que possam traduzir o que vi. Então permaneço em silêncio, e é nesse silêncio que Deus cava fundo em minha alma, como um lavrador que ara a terra para lançar novas sementes. Não estou com pressa de dizer nada. Não escrevo no diário. Não conto às irmãs, mesmo que antes tivessem curiosidade. Só quero passar mais tempo sozinha, na capela, no jardim ou no meu pequeno quarto, não para fugir, mas para escutar melhor, porque há uma voz que não me deixa, uma voz que não é minha, é dele. Reflito sobre cada visão, cada rosto, cada imagem ardente no vazio, mas o que mais me faz doer o coração é a imagem do Papa Leão Tafaltini. Antes, eu acompanhava seus discursos. Ouvi muitos na igreja debaterem seu estilo, sua linguagem, suas decisões corajosas e, ao mesmo tempo, controversas. Houve momentos em que o admirei e outros em que me senti confusa, mas agora não analiso mais você. Não preciso, porque eu te vi no Getsemane. Vi seus ombros tremerem em oração. Vi sua alma esmagada por pressões que o mundo jamais compreenderá. Vi o sangue sagrado escorrendo de um coração que ninguém conseguiria explicar. Ele não é apenas o líder supremo. Ele é o homem que entrou sozinho na escuridão, sem ser compreendido, sem ter quem o apoiasse, apenas para manter acesa a luz da fé para um rebanho prestes a se dispersar. Agora, eu enxergo este mundo com novos olhos. E esses olhos já não buscam respostas fáceis. Apenas reconhecem a presença do Cristo naqueles que escolhem amar até o fim. Já não vejo mais uma igreja imponente como uma fortaleza. O que vejo é uma tenda rasgada tentando costurar cada furo. Vejo uma noiva ferida, mas ainda profundamente apaixonada. Vejo um corpo perfurado muitas vezes e, mesmo assim, disposto a se doar. Essa é a minha igreja, e eu a amo como nunca amei antes. Comecei a orar com uma urgência diferente, não por mim, mas para dizer: Senhor, por favor, não permita que Leão seja esmagado. Dá-lhe forças para completar o caminho. E no silêncio do coração, ouvi Deus responder: você está orando certo, mas prepare-se. Eu vou usá-la para apoiá-lo de uma forma que você não espera. Para ser sincera, eu não entendi o que aquilo significava, mas sei que já não sou mais a mesma irmã Maria de antes. Sou uma alma que viu a verdade, que foi tocada pelo mistério
e que agora tenta viver neste mundo sem se desconectar das raízes sagradas que a sustentam. Tenho plena certeza de que há uma nova missão me esperando. Uma missão que não é apenas relatar o que vi, mas viver como quem ainda está dentro daquela visão. Depois de tudo que testemunhei, isso já não é mais um sentimento vago, é uma convicção viva. E posso dizer com toda sinceridade que o Espírito ainda está aqui, ele ainda respira, ele ainda percorre em silêncio cada rachadura desta igreja. O Senhor nem sempre se revela em rituais vibrantes ou proclamações ousadas. Às vezes, ele apenas sussurra através da oração solitária numa capela vazia. Outras vezes, está nas mãos enrugadas de um padre idoso que oferece missa todos os dias com humildade, ou na lágrima silenciosa de uma freira que reza para que sua vocação não se perca entre tantos outros chamados. E eu creio que é o Espírito Santo quem sustenta o Papa Leão XIV no meio da tempestade. Talvez ele seja incompreendido, talvez seja criticado tanto dentro quanto fora da igreja, mas eu o vi inclinar a cabeça à sombra da oliveira, aquele lugar sagrado por onde todo verdadeiro líder deve passar. Nos primeiros dias após o meu retorno, não pude fazer muito além de rezar, mas foi na oração que reencontrei minha força. Rezei por ele não como quem reza por uma autoridade, mas como quem ora por um irmão mergulhado na noite escura da fé. Pai, guarda a alma dele em teu coração, como guardaste teu filho no jardim do Getsêmani. Não permitas que ele tema o cálice amargo, e se for da tua vontade, envia-lhe um anjo de consolo, como fizeste com Jesus. Rezo também por toda a igreja, esse corpo ferido, esticado por forças cegas que a puxam de todos os lados. Espírito Santo, sopra sobre nós um novo fôlego. Conduze a igreja não pelos caminhos gloriosos e radiantes, mas pela trilha humilde onde a verdade brilha no silêncio. Ajuda-nos a sermos o sal e a luz do mundo, não um palco para os holofotes. E, acima de tudo, rezo por você que agora me ouve, porque eu sei que você não chegou até aqui por acaso. Ninguém encontra essa história se Deus, antes, não tocar seu coração com um leve sussurro. Quero te dizer com toda a verdade que carrego no coração, um coração que já viu o céu. Você foi chamado, não de forma vaga ou genérica, mas você, com o seu nome, com suas dores, sua história, sua singularidade, foi chamado a viver o Evangelho da maneira mais verdadeira, mais humilde e mais corajosa, que possamos carregar, sim, o cheiro das ovelhas, como o Santo Padre nos ensinou, mas que também tenhamos coragem de carregar o cheiro da cruz, o cheiro da renúncia, da paciência, da incompreensão e, ainda assim, do amor. Não precisamos ser grandes oradores, mas precisamos ser testemunhas vivas, nos olhos, nos gestos, no modo como tratamos os outros, na compaixão que se faz sentir mesmo sem palavras. Eu não voltei para continuar a antiga vida. Voltei para viver esta nova, como uma extensão do que experimentei do outro lado. E você? Será que também está sendo chamado? Eu acredito que sim. E se você também acredita, então agora, bem baixinho, diga àquele que me chamou e que agora chama você: Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade.